Análise da conjuntura macroeconômica brasileira. Política fiscal é o uso que o governo faz dos seus gastos e receitas para influenciar a demanda doméstica e, portanto, o crescimento econômico. A demanda agregada de uma economia é composta por consumo das famílias, investimento, exportações líquidas, exportações menos importações e pelos gastos do governo. A soma dos componentes da demanda agregada é igual ao PIB, Produto Interno Bruto, a principal medida sobre a atividade numa economia. Ao aumentar os seus gastos, o governo estimula a economia porque ele aumenta a demanda agregada por bens e serviços. O contrário também é verdade. O governo pode contrair a demanda agregada ao reduzir os seus gastos. O governo adquire receitas para custear os seus gastos através, principalmente, da taxação, a imposição de impostos sobre a economia. Os impostos cobrados pelo governo também afetam a demanda agregada da economia, porém de forma indireta. O consumo das famílias, um dos componentes da demanda agregada, depende da renda disponível das famílias. Essa, por sua vez, é definida como a renda que as famílias oferem, através do trabalho e de ganhos de capital, menos os impostos que elas pagam. Assim, o governo, ao aumentar os impostos, diminui a renda disponível e, dessa forma, diminui o consumo das famílias. O contrário também é verdade. O governo, ao diminuir os impostos, aumenta a renda disponível nas famílias, que podem utilizar parte desse ganho para aumentar seu consumo. Os impostos também podem incidir sobre o investimento, podendo afetá-lo também de forma negativa. Quanto maior for a carga de impostos sobre investimentos, menor serão os investimentos. O resultado fiscal do governo é definido como a diferença entre as receitas do governo e as despesas do governo. Quando as receitas superam as despesas, é dito que há um superávit fiscal. Quando as receitas são inferiores às despesas, há um déficit fiscal. A política fiscal pode impactar o desempenho dos investimentos. Isso porque influencia diretamente sobre o resultado da economia e nos investimentos realizados no mercado. Por esse motivo, é importante que o investidor esteja atento à política fiscal adotada pelo governo para saber o momento certo de investir e ampliar a rentabilidade de suas aplicações. A diversificação da carteira de investimento é uma das estratégias utilizadas para garantir um equilíbrio maior nos tipos de ativos e um retorno financeiro de diferentes fontes e em diferentes cenários econômicos. Objetivos: manter o elevado nível de emprego, elevadas taxas de crescimento econômico e estabilidade de preços. Política fiscal expansionista é o aumento de gastos ou redução de tributos. É expansionista porque expande a demanda agregada. Política fiscal contracionista é a diminuição dos gastos ou aumento de tributos. É contracionista porque contrai a demanda agregada. A política monetária é um conjunto de medidas adotadas para promover o controle da quantidade de moeda em circulação da economia. As medidas impactam diretamente na inflação e na taxa de juros do país, estimulando ou retraindo a economia, dependendo do cenário que se apresenta. O Banco Central é responsável por controlar a quantidade de moeda que circula na economia, por meio do Comitê de Política Monetária. Sendo assim, as medidas de política monetária adotadas visam o equilíbrio da economia, alterando a oferta de moeda e definindo as taxas de juros. Definições importantes para conter e superar a crise
bem como manter a inflação sob controle. Para a elaboração da política monetária vigente, o Banco Central leva em consideração critérios macroeconômicos para avaliar o desempenho da economia, com o objetivo de promover a estabilidade de preço, utilizando a taxa de juros como instrumento de controle da inflação. A política monetária é o que vai determinar se será mantida ou alterada a taxa básica de juros, a taxa Selic, medida que interfere diretamente no mercado de investimentos e no poder de consumo da população, já que essa decisão impacta no valor da moeda e nos preços de produtos e serviços. Pelo fato da política monetária impactar diretamente na economia, investidores devem ficar de atento às modificações da taxa Selic, principalmente em investimentos de renda fixa. Afinal, qualquer medida adotada podem comprometer a rentabilidade das aplicações, promovendo ganhos ou perdas. Por esse motivo, acompanhar a evolução e oscilação da taxa Selic é essencial para escolher as melhores oportunidades de investimento, levando em consideração a variação da taxa Selic. Os principais instrumentos da política monetária no Brasil são recolhimento compulsório, redesconto bancário, operações com títulos públicos, controle e seleção de crédito. Quais os tipos de política monetária? Atualmente, no Brasil, existe diferentes tipos de políticas monetárias. A política monetária contracionista e a política monetária expansionista. A política monetária a ser adotada depende do comportamento da economia brasileira. Entenda a seguir as principais diferenças entre cada uma delas. Política monetária restritiva, que é a redução da oferta de moeda, base monetária, na economia, resultando em um aumento da taxa de juros. E política monetária expansionista, que é o conjunto de ações do Banco Central para aumentar a liquidez da economia, ou seja, a oferta de moeda. A condução da política monetária no Brasil é particularmente desafiadora, dado o nosso passado hiperinflacionário, com indexação ainda elevada e fragilidade fiscal crônica, há quase uma década. Dessa forma, é natural que haja visões muito distintas sobre a atuação do Banco Central. O que é a política cambial? É o gerenciamento da quantidade de reservas monetárias em poder do Banco Central e da quantidade de moeda estrangeira em circulação no mercado interno. Objetivo: regular a relação de troca entre a moeda nacional e a moeda estrangeira. Utiliza câmbio para equilibrar a balança de pagamentos e para o resultado da balança comercial. A taxa de câmbio é o preço da moeda nacional em relação às outras moedas que circulam no exterior. O valor da moeda nacional pode valorizar ou desvalorizar em relação às outras opções de moedas por motivos diversos, que geralmente se devem a fatores macroeconômicos. Desse modo, podem dizer que a política cambial é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central brasileiro, que tem o objetivo de adotar taxas de câmbio razoáveis dentro da economia. Essa política tem como seu objetivo principal manter um equilíbrio entre a entrada e saída de moeda estrangeira dentro do país, de modo a suprir os interesses do governo dentro de um determinado cenário do qual o país está vivendo. Isso acontece porque existem determinados momentos em que o governo necessita que a moeda nacional fique mais valorizada, ou por vezes que a moeda se desvalorize. O objetivo principal é manter um patamar de equilíbrio, sempre evitando variações significativas e repentinas, que por vezes acontecem no câmbio devido a fatores muitas vezes
externo ao país. Os efeitos da alta do dólar na economia brasileira podem ser bastante nocivos. Há adversidades com o aumento da inflação dos preços devido à perda do poder de compra do brasileiro em relação ao resto do mundo. É um dos principais. No entanto, essa desvalorização também põe os ativos e produtos nacionais em patamares de preços muito mais interessantes do que outrora. Esse fato, até certo ponto, pode compensar para que a desvalorização da moeda nacional não se acentue com o tempo. O Bacen possui 3 tipos básicos de política a ser adotada com relação ao câmbio. São elas: câmbio flutuante, acontece quando o preço da moeda nacional varia livremente no mercado e moedas internacional. O câmbio fixo, esse regime acontece quando é estipulado um preço único para a moeda, não permitindo a variação da moeda nacional em relação às outras. E banda cambial, que é o regime que pode ser considerado misto, pois fica entre o câmbio flutuante e o câmbio fixo.